Só abrindo parênteses, teve uma vez que um aluno meu foi apresentar um seminário na minha aula de português do curso superior, ele passou tão mal que a gente teve que chamar o SAMU. Nossa. Subiu a pressão dele, ele ficou tão preocupado porque assim, quando a gente está falando em público, a gente está sendo avaliado o tempo todo, Uhum. né? Agora, a importância da comunicação para pegar o seu primeiro fio condutor aí, somos seres sociais, precisamos interagir, né? E isso foi impulsionado pelas tecnologias. E agora, na pandemia, mais ainda, se a gente não se comunicar, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa de comunicação para tudo. Desde crianças, a gente Sim. primeiro se comunica por gestos, a gente aponta, né? Depois a gente faz sons. Então, a vida toda a gente depende da comunicação porque somos seres sociais. E como fez falta esses 2 anos de ensino Nossa remoto, vida. essa comunicação interpessoal face a face, do olhar, do calor humano, né? Porque Uhum. você ficou ali só num plano, e a comunicação é multimodal. Então, a gente ficou ali só naquela modalidade mediada pela tela, né? Os alunos não abriam a câmera e, no máximo, pingavam um ok ali no chat. Então, a gente teve que se desdobrar para fazer os alunos interagirem, né? E a gente se ressignifica ao se comunicar, né? A gente se torna aquela pessoa que a gente precisa nos vários papéis sociais que a gente tem. Então, inegável aí a relevância e a dependência que a gente tem da comunicação. Uhum. Agora, por que as pessoas travam? Primeiro, porque elas são avaliadas, né? E elas acham, tem muito assim o instinto da linha reta em ascensão. Tem um livro que eu gosto muito que chama Factfulness, o poder de basear as suas opiniões em fatos, né? Não em achismo. Ele é um médico da saúde pública que escreveu sobre esses 10 instintos que a gente tem. Um dos instintos que a gente tem um instinto de generalização, como se a gente olhasse para as coisas de um drone, né? Você vê tudo pequenininho, aí você vai aproximando, você não vê que é tudo igualzinho. Detalhes. Então a gente tem o instinto de que as coisas acontecem numa linha reta em ascensão. E principalmente quando a gente está se comunicando, a gente tem muito desejo de acertar de primeira. E a gente não acerta de primeira. Uhum. De novo, é ensaio e erro. Né? Aquela síndrome da folha em branco, de que escrever é um trauma. Daí a importância da educação para a comunicação. Né? E quando você é adulto, você já carrega esses traumas. Olha o universo 2 de novo. Então você tem que se abrir à escuta, ter essa empatia com o aluno e dizer assim: olha, por que você tem dificuldade de falar em público? Você tem medo de ser avaliado? Você tem algum estigma com a sua voz, com a sua aparência? Ou você tem dificuldade em organizar com clareza o seu raciocínio? Então, a gente faz esse diagnóstico dos alunos. Eu já dei aula no curso de processos gerenciais aqui no IFE. Quando eu estava lá em Arceburgo, que eu tinha essa escola de inglês, eu trabalhei em algumas empresas com Business English. E a gente encontra todo tipo de trava. Então, se você se abre à escuta do aluno e consegue mapear, diagnosticar, você ataca qual é a causa do problema. E claro, com muito tempo, porque é um outro instinto que a gente tem, de que as coisas, além de acontecerem numa linha reta em ascensão, é aquela metáfora do iluminismo, né? Eureka, vai acontecer do dia para a noite. Sem você sofrer as demoras do tempo, sem você conectar ideias, sem você se integrar com as pessoas. Então é um trabalho de colaboratividade, de paciência, dizer, olha, você não vai acertar de primeira, eu tô aqui para te ajudar, lê isso, faz isso, rascunha isso. Porque a comunicação ela é vista só quando você está em ação no palco, né? Ou quando as pessoas vão editar aquilo que você comunicou. E aí fica aquela redação cheia de manchas vermelhas ou as pessoas ficam te corrigindo. Mas e o trabalho de pré-escrita, de pré-comunicação? Então, a gente investe muito nesse trabalho do Laletec do Acontece com esses processos de pré-escrita, de pré-comunicação, porque aí a escrita em si, a comunicação oral em si, ela vai estar bem estruturada e você vai sofrer menos traumas ali na hora de editar, de publicar, de comunicar.